Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do Linha de Frente, o conteúdo de política do Grupo Aratu, ajudando os eleitores, os cidadãos a escolherem os candidatos a prefeito, as candidatas a prefeita nas principais cidades da Bahia, Salvador, Feira de Santana e também Lauro de Freitas. A partir de agora, com os trabalhos técnicos de Everton do Vale, a produção de Cris Almeida, vamos conversar com o candidato a prefeito de Lauro de Freitas pelo MDB, o senhor Marcelo Santana. É o convidado aqui no Linha de Frente. Seja bem-vindo, candidato. Bom dia, quero parabenizar aí a toda a equipe de frente, eleições 2020, eu acho uma grande oportunidade para contribuir com a cidadania e o eleitor realmente escolher aquele que apresente os melhores projetos para o seu município. Sobre projetos, a gente vai poder ter a oportunidade aqui nos próximos 40 minutos de saber o que o senhor propõe para a cidade de Lauro de Freitas, antiga cidade de Santo Amaro do Ipitanga. Mas antes eu queria, candidato, esclarecer uma dúvida minha e também de todas as pessoas que podem estar assistindo. O nome do senhor, Marcelino Santana ou Marcelo Santana? Interessante isso aí. Marcelo Santana. Aí Marcelo é nome de futebol, de escola, enfim. Mas o meu nome é Marcelino José Guimarães Santana, mas o nome afetivo é Marcelo. Perfeito. Então, a partir de agora, com o candidato pelo MDB, um partido muito importante no Brasil, o candidato Marcelo Santana, está conosco aqui para falar sobre as propostas dele para Lauro de Freitas. Estou aqui com uma parte do plano de governo que o senhor propôs para a população. É um plano de governo extenso, aprofundado, em vários itens. E eu quero poder ter a oportunidade de ir dissecando cada um deles. Mas antes de falar do plano de governo, eu queria uma avaliação de Marcelo Santana, como político, como cidadão, como morador da cidade, sobre o mandato, sobre a gestão da atual prefeita Moema Gramacho. De 0 a 10, Marcelo Santana, qual a nota e por que da nota para Moema Gramacho? 0,1. 0,1? A gestão. É uma nota muito baixa, né, candidato? Baixíssima. Eu acho que são 16 anos, né, de poder. O poder desgastou. Eu acho que a prefeita fez um governo razoável no primeiro mandato, mas nesse último mandato, realmente, a coisa não funciona. Eu acho que a Lauro de Freitas precisa de um choque de gestão. E, lamentavelmente, a atual prefeita, embora seja uma pessoa midiática, mas não conseguiu montar um governo capaz de proporcionar um grande atendimento à nossa população. E a gente deixa a desejar em praticamente todas as áreas. Eu não vejo uma área assim que realmente chame a nossa atenção. Então, é lamentável para a gente, né? A gente morador aqui em Lauro de Freitas, eu nasci aqui em Lauro de Freitas, em 3 anos de idade, e considero que a gente observa uma situação realmente caótica da administração. Estou vendo aqui que nas propostas que o senhor coloca, um dos eixos das propostas diz respeito à cidade transparente. Como é essa cidade transparente que Marcelo Santana ambiciona? Eu acho que nós chegamos a um momento, né, cidadãos, de que nós pagamos taxas absurdas, impostos absurdos, mas aí é uma outra questão. Então, esses impostos, esse de Freitas hoje arrecada algo em torno de 61 a 63 bilhões de reais mensais. E esse dinheiro não é gasto assim de uma forma transparente. Eu acho que a gestão pública ela tem que ser transparente em todos os seus aspectos. Por exemplo, quando se faz uma licitação ou quando existe a dispensa de licitação, ou até mesmo quando é inexigível essa licitação, eu acho que a transparência falta naquele momento, né?
onde você compra, por exemplo, um pacote de papel para cópias, né, com 500 folhas, você compra no mercado aqui R$19,90, e a prefeitura compra, né? Enfim, as coisas são realmente assim, escapam aos nossos olhos. E acho que o nosso dinheiro tem que ter, qualquer gestão tem que ter responsabilidade fiscal e responsabilidade com o nosso dinheiro, com o dinheiro do contribuinte, com o dinheiro do cidadão. Então, eu tenho, assim, uma fixação com relação a essa questão da transparência financeira, como também a transparência na educação, na saúde, a questão da educação, a questão dos atendimentos, a questão da sala de aula. Enfim, eu acho que a gente precisa realmente fazer eu digo sempre que é a chamada reconstrução de Lauro de Freitas. E o nosso reconstrução de Lauro de Freitas. Para salvar a cidade. Desculpe interromper. Reconstrução de Lauro de Freitas é o lema, a proposta de governo aqui do candidato Marcelo Santana, o nosso convidado de hoje, no Linha de Frente, eleições 2020, candidato pelo MDB. Eu bati logo o olho aqui no seu plano de governo, no quesito educação. E me chamou a atenção, Marcelo, um projeto que você coloca aqui, ó. Projeto Meus Pais Almoçam Comigo. Qual é essa iniciativa dentro da escola de tempo integral que o senhor propõe? Eu sou professor há 32 anos. Eu sou da rede estadual de ensino. E a gente conhece a realidade aqui do nosso município. Eu fui fundador, primeiro presidente do sindicato dos professores na nossa cidade. E a gente percebe, assim, o distanciamento entre as famílias e as escolas. Isso ao longo de todos esses anos, uma série de fatores. Então, a escola de tempo integral é um objetivo que a gente persegue e a gente idealiza uma escola capaz de fazer com que aquela criança entre às 7 horas da manhã, tome o seu café, tenha a sua aula, primeiro ele salve a bandeira, né, nacional, civismo, ele faça a sua atividade em sala de aula, e à tarde tem uma complementação da sua educação, porque o objetivo do ensino fundamental é dança. E a gente pretende, né, ou responsáveis por aquela criança, para vir almoçar com ele na escola de tempo integral, para que a gente, pai, filho, mãe, filho ou filha, enfim, o que a educação, escola, comunidade, família. A gente precisa ter essa integração, porque a sala de aula é muito importante, de fundamental importância, mas a relação entre a família e a escola, eu acho que é uma coisa primordial para que a gente realmente consiga êxito. Eu estou conversando com o Marcelo Santana, educador, e ele está colocando um projeto chamado Meu Pai Almoça Comigo, nas escolas em tempo integral. Só que antes do Meus Pais Almoçam Comigo, é preciso ter a escola em tempo integral. E a escola em tempo integral não é ainda uma realidade comum ao município de Lauro de Freitas. Como é que o senhor vai executar a escola em tempo integral nas unidades de ensino da cidade de Lauro de Freitas? Eu digo sempre o seguinte, que gastar dinheiro em educação não é despesa, é investimento. Então, nós precisamos, efetivamente, começar nos bairros de riscos sociais, na periferia, na nossa cidade, implementar esse projeto de escola de tempo integral. Acredito muito nas ideias de Darcy Ribeiro, né, que foi assim, um grande idealizador do CIEPS no Rio de Janeiro, e acho que hoje nós vivemos uma outra realidade, mas as ideias, né, posso implementar esse projeto. E a grande solução para a gente investir nesse modelo de educação é cortar gastos supérfluos.
Nós temos uma quantidade imensa de cargos comissionados. Nós temos uma quantidade imensa de pessoas que têm cargos de comissão e não trabalham. Nós temos um desperdício enorme. Então, a gente pretende investir maciçamente na educação do município. Além da escola de tempo integral, eu quero fazer uma parceria com as escolas cívico-militares, com o governo federal. Eu quero fazer uma parceria com a escola, com o Colégio Militar da Polícia Militar do Estado da Bahia. Eu vou redimensionar as escolas de cadetes de milícia, que foi na época do atual vice-governador, do Leão, quando foi prefeito. Acho que foi um grande projeto, uma grande ideia, e a gente vai revitalizar essa escola, claro, adaptada ao Estatuto da Criança e do Adolescente, ao ECA. Então, o investimento em educação, na minha cabeça, passa, e juntamente com todo o nosso grupo, os professores que fazem parte desse prefeito, Luiz Bacelar, que está até aqui presente, juntamente com os nossos pré-candidatos à Câmara Municipal, a gente realiza um modelo de educação capaz de minimizar a grande violência hoje que o nosso município sofre. O Lauro de Freitas é manchete na Bahia, em todo o Brasil, um dos municípios mais violentos do nosso país, em cidades com mais de 100 mil habitantes. Tem um Atlas da Violência, que é um instrumento que a gente usa para fazer uma comparação nacional a respeito de segurança pública, que em algumas edições, a depender do ano, coloca Lauro de Freitas entre as 10 cidades, entre os 10 municípios com maior índice de homicídio nas cidades acima de 100 mil habitantes. Não é um posto que nenhuma cidade da Bahia, nem do Brasil, gostaria de ocupar. Muito menos Lauro de Freitas, uma cidade tão querida, uma cidade que tem uma arrecadação importante, tem uma população, tem turismo, tem uma população muito consciente. O que é que a Prefeitura, na opinião de Marcelo Santana, do MDB, o que é que a Prefeitura pode ajudar a minimizar esses índices, já que, originalmente, segurança pública é papel do Estado? Eu acredito nas políticas públicas sérias. Nós temos um contingente populacional enorme para a dimensão territorial de 57 quilômetros quadrados no nosso município. Então, a questão que nós vamos rever. Existe hoje na Assembleia Legislativa um projeto que dobra, que é a dimensão territorial do Lauro de Freitas. Esse conflito que há fronteira com Salvador, divisa com Salvador, com Chumas Filho, enfim. A gente precisa pacificar isso. Mas voltando à questão da grande explosão no município urbano, onde as políticas públicas, na verdade, são uma farsa, eu considero uma farsa. Existe uma ausência total de compromisso com a comunidade pobre, com a comunidade negra, com os candomblés. Aqui são mais de 400 casas terreiras de candomblés, que a gente pode fazer parcerias, as lideranças, os valorizados e valorizados, fazer parceria para que a gente possa promover a educação, inclusive com ênfase na questão afro-brasileira. Então, não existe política pública, existem factoides, essa é a verdade. E a gente pretende implementar de periferia do nosso município, curso de tempo integral, onde ele possa, as escolas públicas municipais, todas estão, e a gente pretende implementar cursos profissionalizantes para todos os jovens. A educação vai abrir os horizontes, vai profissionalizar. A gente pretende também investir muito na questão do esporte. E, lamentavelmente, Lauro de Freitas, sempre fui desportista, joguei em clube de amadores aqui em nossa cidade, e, lamentavelmente, hoje, o apoio aos clubes de futebol, às entidades desportivas, é praticamente nenhum. Então, precisa resgatar o nosso esporte, resgatar a nossa cultura, as nossas tradições, e esse envolvimento de educação, cursos profissionalizantes, cultura, esporte,
nós vamos diminuir esses índices que são vergonhosos. Nosso município ostenta esses números que você acabou do Atlas da violência, é um dos municípios mais violentos, entre os 10. Isso é um absurdo, isso é uma vergonha, e que nós temos que arregaçar as mangas e vamos trabalhar para minimizar essa questão. Estou conversando com Marcelo Santana, candidato do MDB à Prefeitura de Lauro de Freitas. Ele iniciou a entrevista aqui no Linha de Frente, dando nota 0,1 para a atual gestão da prefeita Moema Gramacho. E a partir de agora está desenvolvendo as próprias ideias, as prerrogativas que ele está colocando para o município de Lauro de Freitas. Marcelo, uma preocupação que todos nós temos, ainda mais agravada com a ocorrência da pandemia de Covid-19, é a preocupação com a saúde. E aqui eu quero colocar dois aspectos em relação à saúde. A pandemia ofereceu a oportunidade de a gente trabalhar com a telemedicina, com atendimento à distância, seja por telefone, seja pela internet, com uso de aplicativos, já que essa dificuldade da presença, a necessidade de um distanciamento social, fez com que a gente percebesse a necessidade de também acelerar os planos da telemedicina. Além disso, a prevenção. A prevenção pode ser um caminho para a medicina salvar vidas, sem se tornar completamente onerosa. Muitas famílias não conseguem mais pagar um plano de saúde, o SUS fica superlotado, assoberbado de pacientes e talvez a prevenção evite com que esses pacientes sobrecarreguem o nosso sistema. Eu queria uma avaliação do senhor nesses dois aspectos. Na prevenção, junto com as unidades básicas de saúde mantidas pela Prefeitura, e a possibilidade de uso da telemedicina para ajudar a comunidade. Pois bem, não se pode falar em saúde pública sem você antecipar o problema, sem a prevenção, que passa, inclusive, que é um tema que está contido no nosso plano de governo, que é a questão do saneamento básico. Hoje, uma tragédia no nosso município. Tanto a questão da prevenção como a telemedicina e a questão, inclusive, da marcação das consultas através do celular, né? Nós compramos um carro pela internet, nós não conseguimos proporcionar ao povo de Lauro de Freitas que marca a sua consulta pelo seu celular. Enfim, essa semana, por exemplo, eu estive na porta da regulação todos os dias, às 4 da manhã, 3 horas da manhã, as pessoas estão lá para tentar marcar a sua consulta, o seu exame. As unidades de saúde, a mesma coisa. Então, o sistema de saúde em Lauro de Freitas está estourado, está esgarçado e não proporciona um bom atendimento à comunidade. A alternativa para que a gente possa ter um bom sistema de saúde funcionando, primeiro, nós vamos priorizar os agentes, vamos dar, inclusive, total condição de trabalho, porque são eles que estão junto à comunidade carente, à comunidade pobre, eles vão levantar os critérios, questões de saúde, encaminhar para o seu posto, a gente proceder à questão da prevenção. Inclusive, nós temos um elevado índice em Lauro de Freitas de diabetes e de hipertensão. Então, pretendemos criar um grupo de trabalho para esse segmento da população, que muita gente aqui morre, né, de derrame cerebral, de infarto, de miocárdio, etc. E a gente pretende se antecipar a essa questão. Você falou a palavra-chave que a gente utiliza no nosso plano de governo, que é a questão da prevenção. Sem prevenção. Estamos conversando com Marcelo Santana, do MDB, candidato à Prefeitura de Lauro de Freitas. Ele está falando ponto por ponto a avaliação que ele faz da atual gestão, da administração municipal e as propostas que ele quer implementar caso seja eleito, caso seja escolhido pelo eleitorado de Lauro de Freitas a partir de janeiro de 2021.
Um tema, Marcelo, é o emprego, a geração de emprego na cidade de Lauro de Freitas. E aí eu quero saber também a sua avaliação, o seu diagnóstico sobre qual seria a vocação do município de Lauro de Freitas. É o comércio? É o turismo? É o entretenimento? O que é que pode movimentar o desenvolvimento econômico do município e gerar mais empregos no curto espaço de tempo, no menor tempo possível que a população jovem está demandando? Hoje atualmente nós temos dois eixos de desenvolvimento e de empregabilidade aqui no nosso município, que é a questão da prestação de serviços e o comércio. Infelizmente, o ano passado nós tivemos, segundo o CAGED, foram 4.000 vagas de emprego perdidas aqui em Lauro de Freitas. Então, isso é muito trágico, porque quando o município, como Lauro de Freitas, um município próximo ao Salvador, um município pujante, que tem uma economia forte, perde 4.000 vagas de empregos, isso é preocupante. Até porque, dentro dessa visão de empregabilidade, nós temos uma afirmação que nós fazemos sempre nas nossas caminhadas, nas nossas visitas, é de que as pessoas que moram no município, as pessoas que são nativas, que já moram há muito tempo, ou que nasceram, essas pessoas, elas estão fora do processo do poder. Então, a prefeitura precisa dar o seu exemplo. Nós temos milhares de cargos comissionados, que deve estar passando hoje a cada de 7.000 cargos comissionados, e uma boa parte dessas pessoas que ocupam cargos comissionados não moram em nossa cidade. Essas pessoas moram em outros municípios e, em muitos casos, em outros. Então, a gente pretende, eu tenho dito isso, inclusive, constantemente, vou lavrar a estrutura pública com as nossas principais ideias, como forma de garantir à sociedade, cumprir aquilo que nós estamos propondo. E, acima de tudo, nós estamos propondo para a questão dos cargos públicos em Lauro de Freitas a nomeação somente para as pessoas que moram no nosso município, para ocupar todos esses cargos que nós vamos ter que reduzir, né? Essa máquina que está inchada, mas secretaria, superintendência, diretoria, todos os cargos serão ocupados efetivamente por pessoas que moram no nosso município. É uma contribuição que nós vamos dar. Para mim, o empresário, o bom empresário é aquele que emprega a nossa gente. Centenas de empresas sediadas em Lauro de Freitas, elas trabalham com a mão de obra de fora. E isso gera um problema sério da gente, né? Porque a gente precisa fortalecer o nosso comércio, fortalecer a nossa economia, fazer com que ela gire com as pessoas trabalhando em Lauro de Freitas, quer na prefeitura, em cargos, ou na iniciativa privada, para que essas pessoas consumam e gastem no município. Nós vamos melhorar a renda e vamos gerar mais emprego com essa medida. Candidato Marcelo Santana, um tema necessário e cobrado sempre pela comunidade de Lauro de Freitas é a questão da mobilidade. E aí, indo além da malha viária do município, que eu quero um diagnóstico também do senhor sobre a malha viária, chegando na estação do metrô, que Lauro de Freitas colocou em ação, uma estação do metrô aí, e partindo até mesmo para propostas que eu já conversei com outros candidatos, de ter VLT cruzando o município de Lauro de Freitas. Qual seria a solução para a mobilidade em Lauro de Freitas, já que a gente percebe que ano após ano há uma grande afluência de veículos, sejam os que cortam Lauro de Freitas, sejam os que vão diretamente para o município, e isso termina provocando uma exaustão do transporte dentro da cidade. Qual seria a solução, na sua opinião? A lei de mobilidade, ela fala muito sobre a questão
o transporte não poluente. Então, nós, a partir da nossa observação em relação a milhares de pessoas que usam bicicleta, triciclo aqui em nosso município, nós investimos muito em ciclovias, até porque a questão do desenvolvimento sustentável é uma base importantíssima para qualquer gestão. Nós vamos investir nessa questão. E o desenvolvimento aliado, né, às ciclovias vai fazer com que a gente a questão do congestionamento. Aqui tem muita gente que poderia utilizar, mas não utiliza porque aqui não tem ciclovias. Isso foi prometido lá atrás, quando a prefeita foi candidata à eleição, ela colocou no seu plano de governo a questão da criação das ciclovias. Então, mais uma falta de respeito à população de Lauro de Freitas, não foi cumprida. E, além do mais, a nossa ser totalmente recuperada. Com exceção da estrada do Porto, mas as vias vicinais, constantemente se usa o expediente do tapa-buraco. E quando vem uma cheia, quando chega a época das chuvas, esse asfalto sonizal se derrete, você começa a fazer tudo de novo. Então, nós precisamos fazer uma grande infraestrutura na questão da malha viária, com asfalto de qualidade, com saneamento. Você não pode investir dias sem fazer o saneamento básico. Por isso que eu digo sempre às pessoas que o saneamento básico aqui no nosso município será a obra do século, e que é algo em torno de 130, 150 milhões de reais para você fazer, em parceria com o governo federal e com o governo estadual. Então, a prefeitura entraria com 30 milhões, 40 milhões, mais ou menos isso. Então, passa por essa questão da revitalização de todas as nossas vidas. E o modelo, né, que nós queremos seguir com a construção de ciclovias em torno de Lauro de Freitas, incluindo na estrada do Porto, né, que separa o município, a zona urbana e a zona costeira. E com isso, nós vamos dinamizar o turismo, o chamado ecoturismo, porque a gente ainda tem algumas áreas aqui que a gente pode aproveitar, mas acontece que nós não temos a questão da acessibilidade. Outra questão, por exemplo, existe um sem número de pessoas aqui que são cadeirantes, então não existe rampas para as praças, não existe rampas para os calçadões, até ver os calçadões não existem nos bairros, eles são inexistentes, como Areia Branca, por exemplo, que lá ontem, e algumas pessoas reclamaram sobre a questão dos calçadões. Então, é complicado. Lauro de Freitas necessita de um forte investimento na questão da acessibilidade, até porque nós temos que cumprir a lei federal. Nós estamos discutindo. Essa é a verdade. O senhor falou aí sobre saneamento básico. Eu queria trazer à tona um aspecto para a nossa conversa, que é o marco legal do saneamento básico. Nem todo mundo sabe, principalmente quem mora em metrópole, quem mora na capital, quem mora na região metropolitana, nem todo mundo tem conhecimento que praticamente metade das famílias do Brasil não tem acesso a uma rede de esgotamento sanitário. Quase mais de 1/3 dos brasileiros não tem acesso à água encanada. E isso vai ter que mudar por força da lei. O marco legal do saneamento obriga as prefeituras, obriga os governos a se mexer nesse sentido. E para isso, a iniciativa privada está sendo convocada para investir também no saneamento básico. Eu queria saber a opinião do senhor como político para esse marco legal, a opinião do senhor para essa situação que beira a Idade Média, que metade das famílias não tem acesso a saneamento básico, como está a situação em Lauro de Freitas e o que é que o senhor pode fazer em 4 anos para melhorar. Muito bem. Com relação ao marco regulatório aprovado recentemente pelo Senado, eu quero fazer a observação aqui que o senador do PT, Jacques Wagner, votou contra.
né, o PT votou contra, e a prefeita é do PT. Então, o PT é contra o saneamento, né, fazendo essa analogia. Mas Lauro de Freitas é um município que padece. Aqui, a grande maioria das residências, elas usam fósseis. Ao longo desses anos, essas fósseis meteram o nosso lençol freático. E nós temos água em abundância no solo. Existem estudos que mostram essa situação. Também a falta de saneamento básico, o rio, eu me lembro quando... O candidato Marcelo Santana é o nosso convidado aqui, já temos um bom tempo de entrevista, e ele vem falando das propostas dele, conversando com os eleitores, principalmente os cidadãos de Lauro de Freitas, sobre as propostas dele caso seja eleito a partir de janeiro de 2021. Tivemos um problema de conexão, mas já voltamos, viu, candidato? O senhor pode concluir, fique à vontade. Sim, vou concluir. Então, eu estava falando sobre a questão da falta de esgotamento sanitário, que é jogada no rio, por exemplo, o Rio Sapato, que corta vilas e desemboca lá próximo à praia de Pitanga. O Rio Sapato está completamente contaminado, até porque tem uns moradores que jogam no esgoto, né? E tem uma obra que está sendo bancada aí pelo INEM, pela Conde, que está tendo maior problema com a reversão para fazer com que a rede de esgoto de um bairro seja jogada no Rio Sapato sem nenhum tratamento. O Rio Pitanga, toda a rede de esgoto do centro de Lauro de Freitas é jogada no Rio, que deságua no Rio Joanes, que na Praia de Buraquinho, uma das praias mais belas da Bahia e uma das mais contaminadas da região metropolitana de Salvador. Então, o saneamento básico aqui é uma marca negativa desse governo. A gente convive com essa situação que vai implicar justamente no que nós falamos anteriormente, que é a medicina preventiva. Como você vai... Aquela criança que chega ao posto médico, que está com determinada bactéria, enfim, alguma doença verinosa, essa criança vai ser tratada e vai voltar para o mesmo lugar e vai pisar na rede de esgoto a céu aberto. Então, isso é lamentável. A gente entende que essa será a obra do século aqui em Lauro de Freitas. Pelo menos eu penso nisso e quero executar uma grande transformação na questão do saneamento básico aqui. Até porque o marco regulatório abre uma perspectiva enorme para através das PPPs, né, com a participação da União, do Governo do Estado. Ficou melhor agora para a gente fazer esse trabalho e realmente dar um saneamento digno aos moradores do Lauro de Freitas. O senhor acabou de citar aí a Praia de Buraquinho, que realmente é um recanto, né? É um paraíso que temos aqui bem perto da capital, bem perto de Salvador, e mostra o quanto da orla de Lauro de Freitas é privilegiada em belezas naturais. Só que me parece que a orla não está qualificada do mesmo nível que o Criador qualificou a natureza. A orla não está qualificada pelos seres humanos para poder atender bem ao turista, para poder atender bem ao morador, para poder com que o comerciante tenha bons negócios. O senhor concorda comigo que a orla de Lauro de Freitas tem muito a melhorar em termos de qualificação? Absolutamente. Está degradada. Inclusive, consta no plano de governo da atual prefeita, quando ela foi candidata à eleição, o chamado Projeto Orla, que nunca saiu do papel. Então, a gente pretende revitalizar a nossa orla, passando pela questão da limpeza dos rios e contaminação da praia de Buraquinho, através do Rio Pitanga, que recebe dejetos de Salvador, do Pássaro, da Ilha Margaridas, e o Rio Joanes também, que recebe dejetos, deve ser tratado. Enfim, a contaminação da praia de Buraquinho contamina também uma parte da praia de Vilas, e, por sua vez, contamina também uma parte da praia de Vilas. Então, o nosso litoral, a chamada zona costeira, ela está muito abandonada. Nós não temos uma captação
de turistas de Salvador e de outras partes do nosso estado e do país, devido à questão da falta de estrutura das nossas praias. É necessário que o projeto Orla saia do papel. É necessário que alguém assuma essa liderança de revitalizar a Orla de Lauro de Freitas. Você frisou muito bem o estado de abandono, o estado de falta de responsabilidade da atual gestão com relação aos nossos rios, às nossas nascentes, os córregos que foram aterrados, enfim, falta de compromisso com o chamado desenvolvimento sustentável e com o meio ambiente. Quando a gente fala em Orla e fala em Lauro de Freitas, eu lembro, por exemplo, Ipitanga, com a instalação do equipamento Centro Pan-Americano de Judô, que me parece que está subutilizado. Pelo menos é uma opinião de muitos esportistas, de muitos praticantes, até do próprio judô. É um grande equipamento que foi construído ali na região onde tem um cartódromo e eu não sei se está sendo plenamente aproveitado. Qual a opinião do senhor sobre o Centro Pan-Americano de Judô? O senhor considera uma obra útil para o município? Realmente está sendo bem utilizado? Nós temos um problema de divisão territorial no nosso município, né? Então, esse projeto está na Assembleia Legislativa, na Comissão de Divisão Territorial, e, lamentavelmente, nem prefeita, nem deputado, nem governador, ninguém solucionou essa questão. Aí, o que acontece na Praia de Pitanga? A parte do cartódromo para o Flamengo, historicamente, pertencia a Lauro de Freitas. Hoje, como sendo área de Salvador, incluindo, inclusive, o Centro Pan-Americano, que, na verdade, é um elefante branco e que não serve a nossa comunidade, como deveria ser. Então, fica no meio termo, numa área onde não se sabe exatamente se é Lauro de Freitas, se é Salvador, como vai ficar, enfim. E nós temos, próximo a esse centro, duas comunidades importantes, chamadas Vila Mar, Lagoa da Base 3 e Vila Praiana. Essas comunidades, ali tem muita gente que pratica judô, pratica capoeira, pratica esporte, artes marciais, e essas pessoas não têm, até porque são pessoas que não podem pagar academias. E esse centro deveria ser aberto para a sociedade, para ter constantemente ali eventos voltados das artes marciais, especificamente o judô, nas nossas escolas municipais. Torneios intercolegiais da região metropolitana, enfim, dinamizar, virando a frente branca. Essa é a verdade. Estamos conversando com Marcelo Santana, candidato do MDB à Prefeitura de Lauro de Freitas. Está concorrendo aí com outros candidatos, todos estão sendo ouvidos aqui no projeto Linha de Frente Eleições 2020, feito pelo Grupo Aratu, para informar melhor ao cidadão eleitor de Salvador, de Lauro de Freitas, de Feira de Santana. Uma questão que eu queria abordar com o senhor é a política fiscal do município de Lauro de Freitas. Muito se comenta que Lauro de Freitas fez uma política agressiva em relação à atração dos empresários no quesito ISS. Comparando com Salvador, as pessoas falam que é mais vantajoso criar uma empresa em Lauro de Freitas do que na capital. O senhor concorda com isso? O senhor pretende manter, o senhor pretende mudar alguma coisa em relação à política fiscal da cidade? Eu acho que tem que ter atrativo para o empreendedor. A gente precisa de geração de renda e nós precisamos de emprego. Só que entre o poder público e a classe empresarial é inexistente. Porque você tem uma lei chamada Lei da Contrapartida Social. Essa lei é uma lei famigerada. Todo empresário que quer se estabelecer em Lauro de Freitas, enquanto ele tem, de um lado, a redução do ISS, ou da contrapartida social. Isso aí, meus amigos, é um motivo
de grandes insatisfações, de denúncia de corrupção, de alguém que cobra por fora valores, enfim. Essa lei da contrapartida, para mim, hoje, como ela está, ela inibe a vinda de empresários para o nosso município. Por outro lado, você falou da questão fiscal, e eu estive recentemente conversando com um grupo de corretores de imóveis. Algumas áreas aqui no Freitas são extremamente valorizadas, né? Mais a região litoral, Vilas, Miragem, por aqui, Pitanga, enquanto as áreas. Então, o IPTU, o nosso IPTU, o valor venal do IPTU, que é um absurdo, ele está acima do valor do mercado em várias localidades, como o Miragem, por exemplo. O que é um absurdo, porque o valor venal, ele sempre é aquém do valor do mercado. Então, quando as pessoas começam a pagar mais, e a alíquota vai em cima do valor. Um dos IPTUs mais caros da Bahia, aqui em Nova Freitas. E a contrapartida para o cidadão que tem o seu lote e que tem a sua casa é quase nenhuma, não tem saneamento básico, não tem estrutura nas ruas, tem asfalto, mas asfalto tem buracos, e aí é o tapa-buraco, enfim, se paga caro, tem o retorno. Estamos conversando com Marcelo Santana, do MDB, candidato a prefeito de Lauro de Freitas. Estamos nos encaminhando para a última parte da entrevista e antes de terminar, eu queria saber a opinião do senhor. O senhor já falou na avaliação de Marcelo Santana, ele falou aqui, a nota para a prefeitura, para a administração de Moema Gramacho é 0,1. Aí eu queria saber a opinião do senhor, rapidamente, em uma frase, em uma palavra, sobre os principais concorrentes que o senhor tem a prefeito de Lauro de Freitas. Por exemplo, o empresário Teobaldo Costa. Qual a avaliação de Marcelo Santana para o empresário Teobaldo Costa? Teobaldo Costa é o dono do atacarejo, onde o atacarejo, inclusive, nessa política nossa de empregabilidade, ele está na contramão. Tem muitos funcionários do atacarejo que não moram em Lauro de Freitas. Então, para mim, já é uma marca negativa, né? Por outro lado, ganha dinheiro na nossa cidade, em desenvolver, né, a sua atividade social como empresário, investindo na área de esporte, saúde, educação, enfim. E, de repente, é candidato a prefeito, porque gosta de Lauro de Freitas e ama Lauro de Freitas. Eu vejo assim, não vejo com bons olhos essa candidatura. E não sei, Mirela acho Macedo. Que seria um futuro sombrio. Mirela Macedo, também candidata. Qual a análise que o senhor faz sobre a candidatura de Mirela Macedo? Mirela Macedo, deputada estadual, deveria ter se empenhado na luta pelas dimensões territoriais do nosso município. Aqui tem casa na Itinga tem casas onde o quintal é Lauro de Freitas e o banheiro é Salvador. Então, essa situação desses limites é a situação que me causa, assim, me enerva, e ela, como deputada estadual, ela não se descompromissa. E, além do mais, ela foi vice, né, da atual gestora, abandonou a vice-prefeitura, foi ser deputada estadual, e teve aquele problema dos carros, inclusive até um veículo de comunicação falou muito. Então, me parece que é uma candidata que quer manter a sua base eleitoral, a sua reeleição. Estamos aqui com o candidato Marcelo Santana. Antes de encerrar a entrevista, eu dedico 30 segundos finais da nossa conversa para o senhor convencer o eleitor de Lauro de Freitas de que é o melhor candidato. Os 30 segundos com o senhor. Eu quero mandar um abraço especial para os vereadores do MDB, especialmente Janjan, André Rebelo, Laila, Wanda Brito, Nassiri, todos, Vivaldo, Binho, todos. Todos vocês estão de parabéns. E eu quero dizer o seguinte, eu sou filho de Lauro de Freitas. Eu tenho compromisso com a minha cidade. Candidato raiz, pela primeira vez, o último prefeito eleito
sendo daqui do município foi em 1981, ao Filho de Deus. E nós enxergamos o nosso município sem a pretensão de carreirismo político. Eu quero ser prefeito de um mandato só, para realizar aquilo que é de vital importância para o nosso município, que é a reconstrução dessa cidade. Nós precisamos reconstruir o nosso município, que está abandonado, que está largado. Portanto, no dia 15 de novembro, eu quero contar com o seu voto. Dia 15 é 15. Não se esqueça, Marcelo Santana na cabeça. E quero agradecer a todos vocês por esse espaço. Eu que agradeço o tempo e a conversa com o candidato Marcelo Santana, mais um entrevistado aqui do Linha de Frente 2020, eleições. É muito importante a gente poder ter esse contato com os candidatos e saber as propostas de cada um. Eu, Pablo Reis, com os trabalhos técnicos de Everton do Vale e a produção de Cris Almeida, me despeço de vocês e voltamos em breve com mais outro convidado aqui no Linha de Frente. Um abraço a todos e consciência na hora do voto, porque são alguns instantes que determinam os próximos 4 anos de nossa vida. Até a próxima!